Olá, pessoal. Bom, eu postei no Instagram que iria corrigir alguns textos, né, e comentar com vocês aqui em forma de vídeo, porque isso, de certa forma, ajuda quem está se preparando para vestibular, Enem e concurso. E eu postei isso ontem e recebi de ontem para hoje mais de 30 redações, né, mais de 30 textos. Então eu vi que o pessoal realmente precisa de alguém que corrija os textos. Só que não tem como eu corrigir todos de uma vez, né? Então eu vou tentar postar um vídeo por semana corrigindo um texto e aí vocês acompanham essa correção porque vai ajudar vocês né, na análise e melhorar o texto de vocês, a escrita de vocês, ok? Então vamos lá. Esse foi o texto que eu escolhi para essa semana porque além de ter uma boa legibilidade, né, o texto foi escaneado e facilita para a gente, porque a gente está utilizando o vídeo, a visualização. Então dá para vocês acompanharem aí no texto quando estiver avaliando, certo? Bom, esse texto aqui é de um candidato lá de Pernambuco que está treinando, estudando para o Enem. Então ele vem escrevendo textos diversos, né? Quer entrar no curso de odonto, então ele tem que tirar uma nota boa, porque o curso da área de saúde é sempre concorrido. E aí ele escreveu esse texto e mandou e vamos analisar juntos, certo? Bom, o tema desse texto foi o seguinte: o esporte como ferramenta de diminuição das disparidades sociais brasileiras. E aí perceba que em relação à estrutura, à apresentação textual, o texto ele está bem construído, né? Tem 4 parágrafos, respeitou as margens, a translineação, aproveitou todo o espaço destinado, né? Das 30 linhas disponíveis, utilizou 29. Então, quanto mais argumentos você utilizar no seu texto, mais rico ele vai ficar, certo? Então, eu sei que muitos alunos estão escrevendo, têm dificuldade, então ficam aí entre as 20, 19, 18 linhas. Eu sempre aconselho, utilize todo o espaço, tente escrever as 30 linhas, certo? Então, vamos lá ao texto. O primeiro parágrafo da linha 1 à linha 6 apresenta a temática do texto central. Ele traz o seguinte: a Constituição Federal de 1988 garante direito à vida, à liberdade e à igualdade. Todavia, a prática deturpa a teoria. Haja visto que muitos grupos sociais encontram-se em negligência na sociedade brasileira, em especial os moradores de periferias, fruto da desigualdade social no país. Dessa forma, é válido analisar e aí apresenta o primeiro errinho de microestrutura, porque repete o elemento os, certo? Repetição aí no caso é um erro. Aspectos que dificultam a prática do esporte como ferramenta de inclusão social, como a falta de incentivo, bem como de investimento governamental. Então ele traz aqui uma contextualização para apresentar a temática. Note que a linha 1, 2, 3 e 4 faz uma contextualização e a linha, o final da linha 4, 5 e 6 traz aí a problemática, trazendo os argumentos que vão ser desenvolvidos. Uma ótima introdução. Apresenta já elementos coesivos que vai favorecer a competência 4, né, que é demonstrar conhecimentos e mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Ok, então, o primeiro parágrafo. Apenas um errinho de microestrutura. No segundo, ele começa o seguinte: a princípio, vale salientar que a desigualdade social está enraizada na sociedade brasileira, fruto do processo de colonização. Contudo, a penúria de incentivo a essa prática alastra a situação vivenciada por essa minoria. Haja vista, eu circulei porque ele utilizou o mesmo elemento coesivo que ele utilizou lá na linha 2. Então, poderia ter utilizado um sinônimo para não ficar repetitivo e aí valorizar ainda mais o texto, certo? Que a falta de informação a respeito dos projetos de assistência social, as falhas no sistema educacional brasileiro, na propagação do incentivo ao esporte e aos benefícios que ele pode trazer para a saúde são negligenciados, no qual resulta no ingresso do mercado de trabalho ainda na adolescência, relatado no site R7. Então, trazendo mais uma vez aí argumentos, né, extratextuais, para além dos textos motivadores, que enriquece a questão da competência 2, que é compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento. Ok. Inicia o terceiro parágrafo, que é o segundo do desenvolvimento, já com o elemento coesivo, que favorece a competência 4. O seguinte: outro sim, vale ressaltar que, segundo o filósofo Aristóteles, é dever da política, por meio da justiça, estabilizar e equilibrar a sociedade. Entretanto, a realidade vivenciada no Brasil vai de contraposição ao pensamento aristotélico, visto que a falta de investimento das instituições governamentais e privadas corroboram para a problemática. Tal fato se dá pelo pensamento que esses investimentos não retornaram com fins lucrativos, que, de acordo com a charge exposta no site Globo Esporte, de acordo com a charge exposta no site Globo Esporte. E aí que eu fiz a marcação porque faz alusão a essa charge, mas não explica o que essa charge está trabalhando, né? Qual é o contexto dessa charge. E aí poderia detalhar mais para trazer essa citação.
E aí apresenta o último parágrafo, que é o quarto, inicia na linha 21, que é se espera, então, é uma proposta de intervenção para a solução do problema, né, que é a competência 5, elaboração de uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. O texto traz o seguinte: é evidente, portanto, que há entraves governamentais e escolares na questão do esporte como meio de inclusão social. Dessa forma, cabe ao Ministério da Educação, juntamente com o Ministério das Comunicações, então ele traz 2 agentes que vão realizar a atividade, realizar campanhas de palestra, o que eles vão fazer nas escolas e comunidades, ou seja, onde eles vão fazer. Isso enriquece o detalhamento da proposta interventiva, por meio de uma ampla divulgação midiática, ou seja, também utilizando a mídia, enriquecendo ainda mais a competência 5. Que inclua propagandas televisivas e entrevistas em jornais, a fim de orientar e sensibilizar a população sobre práticas esportivas. Ademais, elemento coesivo também, que favorece a competência 4, cabe ao tribunal, tá vendo? Trazendo outro agente para resolver a problemática. Tribunal de Contas da União, direcionar um capital para o governo federal, intensificar e consolidar as medidas já vigentes. Além do mais, a criação, aí faltou uma vírgulazinha aqui, né, o que tira dele os 200 pontos, porque cometeu um errinho lá em cima, outro errinho aqui embaixo, uma repetiçãozinha, então o texto não merece, nesse caso, a nota máxima na competência 1, né, dos 200 pontos, pelos pouquíssimos errinhos de microestrutura. Além do mais, vírgula, a criação de espaços poliesportivos, que não vise como fins lucrativos, e sim como bem social. Então, veja que é um texto bem construído, bem articulado, tem alguns pequenos deslizes em relação à norma culta, mas é um texto bem construído que merece uma nota alta, certo? Então, vamos aqui simular uma nota que esse texto iria receber de acordo com as 5 competências do Enem. Eu fiz aqui uma tabelinha, então vamos lá. Para a competência 1, esse texto receberia em torno de 160 pontos, porque cometeu alguns deslizes, certo? Em relação à competência 2, que é compreender a proposta de redação e aplicar conceito das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estrutural do texto dissertativo, argumentativo em prosa, que é o que se pede no Enem, esse texto ficaria aqui em torno de 200 pontos, porque ficou bem construído em relação a essa competência. Na competência 3, que é selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos e opiniões, eu daria para esse texto em torno de 160 pontos, porque ficou bem construído, mas poderia ter um melhor desencadeamento aí das ideias em relação à progressão textual. Na competência 4, o texto ficou bem construído, porque apresentou diversos elementos coesivos diversificados, repetiu um lá no primeiro e segundo parágrafo, mas isso não penaliza o texto, então ficaria entre 160 e 200 pontos. Vamos colocar aqui 200 pontinhos para essa competência. E na competência 4, que ficou bem articulado, trouxe um problema, uma solução para o problema, que é o que se espera na competência 5, também ficaria entre 160 e 200 pontos. Vamos pontuar aqui com 160 pontos, certo? Então, qual seria a nota total desse texto apresentado? 880 pontinhos, né? Então, a nota alta, com um texto bem articulado, mas poderia ser desenvolvido, tentando detalhar mais ainda a proposta interventiva relacionada ao tema, se bem que ele poderia facilmente receber 200 pontos com a proposta interventiva, que eu pontuei com 160. Então, a nota para esse texto seria, então, 880 pontos, ok? Espero que essa análise ajude vocês a entender um pouquinho mais, se preparar mais ainda para a redação do Enem, e conte comigo aí, envie o seu texto, que quem sabe ele não é analisado aqui em vídeo. Até mais e bons estudos para vocês.